noite, dois temas em grande destaque nesta bola de sábado. As eleições do Futebol Clube do Porto, já que já decorreu o primeiro dia e já com recorde do século no que ao número de votantes diz respeito. O segundo tema de grande destaque é o momento difícil que o Benfica atravessa. É o empate com o Tondela, o apedrejamento do autocarro, jogadores feridos, casas vandalizadas e críticas do presidente que foram mal recebidas pelo plantel. Começamos pelo universo azul e branco. Correu este sábado, o primeiro dia das eleições que decidem quem vai ser o presidente do Futebol Clube do Porto até 2024. O ato eleitoral continua este domingo com as urnas abertas até às 7 da tarde, mas estas eleições já são históricas para o clube portista. Votaram 4.036 sócios este sábado, tendo sido batido o recorde de afluência às urnas deste século, com um pouco mais de 3.000 votantes. Estava fixo esse recorde em 2007. É também a primeira vez que Pinto da Costa, que concorre pelo 15º mandato, tem dois adversários na corrida à presidência. José Fernando Rio, que já votou este sábado. Nuno Lobo exerce o direito de voto apenas este domingo. Figuras importantes do Futebol Clube do Porto, como Vítor Bahia, André Vilas-Boas, Reinaldo Teles e Lourenço Pinto, também já votaram nestas eleições à presidência do Futebol Clube do Porto. Depois de votar, Pinto da Costa não revelou se esta é a última vez que se candidata à presidência do Futebol Clube do Porto. O líder dos Dragões revela quais os momentos mais marcantes dos 38 anos em que esteve à frente do clube azul e branco. Os 38 anos, para mim, foram todos vividos com a mesma intensidade. Naturalmente que houve momentos melhores em alguns, aquelas grandes vitórias que tivemos, as inaugurações deste estádio, foi, por exemplo, um momento muito importante, a inauguração do museu, foram momentos particularmente marcantes. Agora, com a mesma intensidade, quem não viver o Futebol do Porto com intensidade está tramado. Está tramado ele e o Futebol do Porto. Caso vença, Presidente, este é o seu último mandato e deixa a casa aberta para outro? Olha, o senhor tem certeza que daqui a 4 anos é vivo? Não. Então... Pinto da Costa abordou também o momento do Benfica, diz estar solidário com os encarnados depois do ataque ao autocarro na última quinta-feira. Para o Presidente do Futebol Clube do Porto, os atos de vandalismo devem ser repudiados independentemente de quem é atingido. O vandalismo é sempre de criticar, venha de onde vier e atinja quem quer que seja. Naturalmente que tenho que repudiar isso, que me solidarizo com os jogadores, com todos os profissionais do Benfica e que lamento e que espero que aqueles que fizeram esse ato vândalo e cobarde sejam exemplarmente castigados. Foi evidente a falta de ritmo das equipas, do modo geral, e a falta que o público faz à própria intensidade do jogo. Acho que aconteceram coisas com os estádios cheios não teriam acontecido. Acho que desmotiva e desconcentra um pouco os jogadores o facto de não haver público, dá uma sensação de que estão a treinar. E acho que é extremamente negativo e direi mesmo que incompreensível. É incompreensível que no campo pequeno, para ouvir umas piadas, possam estar 2.000 e tal pessoas e para ver o futebol num estádio de 50.000 não possam estar 500. Acho ridículo. Pinto da Costa considera também que há outros interesses na vontade de alguns clubes em afastar Pedro Proença da presidência da Liga. O líder do Futebol Clube do Porto sublinha que seria ridículo mudar de presidente da Liga nesta altura. O que é que espera que saia dessa decisão no momento em que Pedro Proença tem sido acusado, e muito? Acusado de quê? De ter escrito uma carta ao Presidente da República? Isso é grave. Olha, eu por acaso nunca escrevi, portanto essa acusação ninguém me pode fazer. Acha que deve continuar como Presidente da Liga? Mas admito que não possa, mas faz algum sentido que um indivíduo que tirou a Liga de um estado de falência total, de desacreditação, porque escreveu uma carta ao Presidente da República e ia deixar de ter a confiança dos clubes. Isso é ridículo. E são outras coisas que estão por trás que não é a capacidade nem o trabalho de Pedro Proença.
Vítor Bahia elogiou a afluência dos sócios do Futebol Clube do Porto às eleições para a presidência, que decorrem neste fim de semana. O antigo guarda-redes, que integra a lista de Jorge Nuno Pinto da Costa, elogiou o legado do atual presidente e garantiu que está confiante na vitória. Sim, confiança temos, claro que sim. Não vou estar aqui a mentir que não tenho a confiança que é necessária também nestes momentos. Acima de tudo, tem a ver com o espírito de missão e tem a ver com o espírito que as pessoas e a forma como as pessoas se entregam a uma causa. E o Presidente é naturalmente a figura máxima dessa entrega e dessa dedicação. E nós naturalmente estamos com ele e queremos que ele tendo êxito, o clube tendo êxito, todos nós temos êxito. É isso que é pretendido, não é? Repara, nós estamos a falar da pessoa mais importante da história do Futebol Clube do Porto, aquele que é responsável pelo Futebol Clube do Porto estar no momento em que está e todos juntos sabemos o que queremos, sabemos para onde temos que ir e temos uma linha, temos uma visão, temos uma linha e vamos seguir e vamos conseguir manter o Futebol Clube do Porto no caminho que queremos e, se possível, também essa é uma das nossas ambições, ainda melhorar a todos os níveis. Acima de tudo, é uma honra e um orgulho para mim poder voltar a uma casa que me diz muito, como todos sabem, onde tem uma história muito bonita, é uma ligação umbilical, uma ligação também de sentimento e agora com um espírito de missão. Uma grande demonstração de vitalidade do clube e uma demonstração que as pessoas se preocupam com aquilo que é a vida do clube. E uma demonstração, acima de tudo, uma demonstração de força daquilo que é o melhor clube português. E isto vem realmente de encontro àquilo que eu estou a falar. Somos uma marca fortíssima. E seguimos agora para a conversa nesta edição da Bola de Sábado. Connosco em estúdio está o Fernando Guerra, nosso comentador da Bola TV. Fernando, muito boa noite, é sempre um prazer tê-lo aqui connosco. Analisando estas eleições do Futebol Clube do Porto, também há muitos anos também é jornalista, já não se lembrava talvez quase da última vez que Pinto da Costa teve adversários no que às eleições diz respeito. O que é que significa para o Clube Azul e Branco que Pinto da Costa tenha 2 adversários logo nestas eleições? Ele teve no início ali com o doutor, um médico, Martins Soares, creio eu. A última vez foi em 91. Sim. 1991. Mas eu creio que é bom, porque não está em causa a vitória do Pinto da Costa, mas de toda a maneira acho que é uma prova de vitalidade. Aliás, as declarações hoje do Presidente da Assembleia Geral, o juiz Matos Fernandes, ele disse isso mesmo, quer dizer que só o facto de haver mais do que um candidato mexe com a família do Dragão, obriga as pessoas, quase que as obriga a sair de casa, não é que esteja em causa, mas há uns que normalmente não votavam porque não havia adversários, mas desta vez sentiram-se na necessidade de votar. Daí se falar, obviamente, não é se falar, está constatado o facto do recorde de votantes neste século. Sim, claro. Porque quero eu pensar que os adversários do Pinto da Costa não aspiram a nenhum deles a vencer. Mas, de facto, só a ousadia deles, que estão uma ousadia, porque eles sabem que nenhum deles vai ganhar. Mas isto mexe o sócio anónimo, que geralmente não liga a estas coisas. Lá está. Porque é que eu vou votar? É só um candidato e ganha o Pinto da Costa. Portanto, as pessoas desinteressam-se da sua participação ativa neste ato eleitoral que acontece de 4 em 4 anos e que é muito importante. E só a circunstância de haver uma oposição, por mais insignificante que seja, é importante. É importante porque revitaliza aquilo que os sócios dizem. Dá ainda mais força a Jorge Nuno Pinto da Costa? Não dá força, claro que dá força, é ele que vai ganhar, penso eu, acho que não é, ninguém admite outro cenário, dá força, porque exatamente por isso as pessoas sentiram-se na necessidade de, através do seu voto, expressarem o seu apoio ao atual Presidente. Portanto, isso é muito importante, porque se ele concorrer sozinho, as pessoas não, que iam lá para quê? Só para dizer para fazer de conta, porque já sabe que é ele que ia ganhar e agora, em vez de um, foram 2. Portanto, eu acho que isto é muito importante, agitou as massas,
Não houve um debate a três, e eu acho que não houve debate a três, porque isto é mesmo assim. Eu percebo que os outros candidatos quisessem. Agora, o Pinto Costa não estava nada interessado, quer dizer, ele é o presidente, o presidente mais titulado do mundo. Não há nenhum presidente no mundo do futebol com tantos títulos como ele. Agora ia se sujeitar, digamos, a dar conversa, a descer ao nível dos seus adversários no ato eleitoral, não. Eles é que têm que, agora candidatam-se, porque a verdade é esta, porque quem se quer candidatar e quem quer derrubar um presidente com o prestígio de Pinto Costa ou de outro com semelhante prestígio, não pode candidatar-se um mês antes e dizer eu vou-me candidatar porque eu acho que está na altura disto mudar. As coisas não se fazem assim. Portanto, tem que ser, as pessoas têm que conhecer as pessoas, têm que se identificar com as pessoas, e quer-me parecer que nem o Nuno Lobo, nem o José Fernando Rio, por muito boa vontade que eles tenham, por muito respeito que mereçam aos associados esportistas, a verdade é que nem um nem outro têm prestígio, digamos, estão em condições sequer de perturbar o prestígio, a imagem de Pinto Costa, que foi construída ao longo de 38 anos. Exatamente. E eu acho que este é um mandato, já que chegou até aqui, pelo menos quando chegar aos 40 anos vai haver uma festa. É natural que assim seja, quer dizer, uma pessoa começa a ser 40 anos presidente de um clube. Isto é uma vida de uma pessoa, quer dizer, e sobretudo 40 anos a ganhar, como ele ganhou. Eu já não falo nos títulos nacionais, falo nos títulos internacionais, porque eu recordo-me quando houve aquela alteração dos formatos das competições europeias. Alguém disse, e creio que várias pessoas disseram, e uma delas foi o próprio Pinto Costa, que a partir de agora não é possível as equipas portuguesas, o futebol português, com as suas limitações, ter pretensão a ganhar provas europeias, que isto está formatado para os países endinheirados, para os clubes mais fortes, e a verdade é que eu recordo-me que o José Mourinho em 2003 ganha a final de Sevilha, e essa final teve uma repercussão em Portugal, uma repercussão nacional. Não me perguntes porquê. Foi por ser aqui em Sevilha, porque por ninguém esperar, de facto. A verdade é que teve uma dimensão que notava-se nas pessoas, não sendo do Porto, entenderam aquela vitória como uma vitória nacional. Portanto, as pessoas sentiram-se de alguma forma, uns mais, outros menos, mas com orgulho, orgulhosas daquela vitória, que é uma vitória nacional. Aliás, uma vitória internacional, mas que abrangeu um país por inteiro. E creio eu que mesmo os benfiquistas, os sportinguistas, os braguistas, ou o que se quiser, de alguma forma envergonhada, mas todos eles, uns mais, outros menos, sentiram que aquilo foi uma vitória de Portugal. Isso foi muito importante. E logo a seguir, a vitória na Liga dos Campeões. E depois dizemos assim, mas isso foi sorte. Então se jogamos bem é porque é sorte. Se não jogamos bem é porque não merecemos, que não jogamos bem. Então o que é preciso fazer mais para se terem conquistas internacionais? E isto já estamos a falar deste século. Deste século. Por isso, quando às vezes... Depois ainda chegou outra. A Liga Europa, com o Vilas Boas, em 2011. Uma final portuguesa, que o finalista foi o Braga do Domingos Paciência. Muito interessante. Portanto, o que significa que as coisas podem ser mais difíceis, claro que são, e nós hoje percebemos, nós olhamos para o mercado português, 10 milhões mal medidos, não nos podemos comparar com o mercado espanhol, com o mercado francês, com o mercado italiano. Os investimentos que as fazem as grandes equipas europeias não têm nada a ver com os investimentos que fazem
as equipas portuguesas, as melhores equipas portuguesas. Não tem nada a ver. Agora, daí até nós decretarmos é impossível, nada é impossível. E Pinto da Costa não respondeu, mas eu pergunto-lhe também assim, Fernando, acredita que é o último mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa? Não sei, vamos lá ver. Isto tudo, há a lei chamada lei da vida. Ele está com 82, 4 anos 86. Bem, ele tem uma vitalidade que nos surpreende. E continua a sua ironia. Foi sempre, ainda hoje a ouvimos novamente. É verdade, foi sempre a sua principal arma. O jogo falado, no jogo falado, ele também tem mais títulos que todos os outros presidentes somados. Porque ele, de facto, isso não se aprende, nasce com as pessoas. Agora, não sei, porque ele ainda tem talvez ele não tivesse dado muita importância, mas as pessoas não deram muita importância. E não deram muita importância porquê? Porque não houve discussão. Portanto, as pessoas vão votar porque acham que têm que ir votar, portanto, que é obrigação de ir votar, porque há o Pinto da Costa, mas há oposição, portanto, e as pessoas querem, de facto, vincar essa diferença. Não, nós vamos votar naquilo que eles... É o nosso Presidente. Claro que os outros vão ter também os seus votos, mas, portanto, ele tem muitos títulos, mas há alguma coisa que tinha que ficar para trás. E por isso é que ele agora vem, uma das obras, uma das bandeiras desta campanha é, de facto, o que ele chama a cidade do Futebol Clube do Porto, que isso ficou para trás. Ficou para trás. Porque o Olival, eu não conheço o Olival, mas para aquilo que me dizem, é um centro de treinos, dá para treinar, não mais do que isso. Portanto, e faltava esta obra. Um clube com a dimensão, com o prestígio do Futebol Clube do Porto, precisava, e sobretudo, a cidade do Porto, quando eu falo na cidade, vai ser, parece que já vai ser no Conselho de Matosinhos, vejo que é ali ao lado, portanto podia ser em Gaia, qualquer coisa. Portanto, mas é preciso, de facto, uma obra desta dimensão que já todos os grandes clubes, os principais clubes europeus têm, mundiais têm, e essa obra faltava ao Futebol do Porto, que finalmente faz parte, vai ser construída. Portanto, já está. Daí ele ter chamado, também não é por acaso que ele chamou, digamos, o Porto Social, o Porto Conselhio, o Porto Político, tudo em redor da sua candidatura. Portanto, que isso é normal também, não me parece que... Já ouvi algumas críticas, agora também anda para aí uma moda que parece que o futebol é um antro de malfeitores, ninguém se pode misturar, imiscuir com o futebol porque fica mal na fotografia. Acho que não é nada disso. Fernando, tinha mais uma questão ainda para lhe colocar, para fecharmos também o capítulo de eleições do Futebol Clube do Porto, já de forma mais rápida, mas estes dois opositores a Pinto da Costa surgem por causa de alguma ascensão do Benfica nos últimos anos ou surgem também porque Pinto da Costa já tem 82 anos? Não é uma questão de ascensão. Eu acho que foi aproveitado neste momento a crise financeira do Porto, que é evidente, que é notória. E é aí foi aí nessa falha, porque há ali de facto uma falha de gestão que é evidente. Portanto, o Porto agora estava na iminência de ter um problema, se não conseguisse o adiamento do pagamento do segundo empréstimo obrigacionista, daqui a mais um ano. Portanto, há aqui uma falha, de facto, há uma falha que foi aproveitada e que o Pinto da Costa, sabendo isso, também não quis deixar essa lacuna, porque depois, evidente, não estando lá ele, se ele abdicasse neste momento, que já tenho, ele não podia, nesta altura. Pois, porque é que isto aconteceu? Porque é que foi? Que negócios é que se fizeram? Porque é que se chegou? Pronto. Havia uma série de fatores negativos, até para a imagem do próprio Pinto da Costa, que podiam ser trazidos à colação, e que ele não quis, e portanto, como se diz, foi à luta, apesar da sua idade, ele está bem disposto, parece-me, como ele diz, sente-se bem, está bem de saúde, está lúcido, acha que pode cumprir este mandato, portanto, nada a dizer sobre isso. Porque aquilo que faltou na gestão, na parte financeira, no controle financeiro, é perfeitamente... os associados desculpam-lhe isso porque olham para os títulos, olham para o seu currículo desportivo
E aí, de facto, apostaste 38 anos de fazem do presidência. Futebol Clube do Porto uma referência mundial. Fernando, nós já a seguir vamos regressar também à conversa. Está fechado o capítulo do Futebol Clube do Porto. Aproveito apenas para recordar também aos nossos telespectadores de que as urnas no Reino do Dragão fecham amanhã às 7 da tarde. Isto porque também estas votações foram divididas em 2 dias devido à situação da atual pandemia da Covid-19. Do Futebol Clube do Porto, viramos atenções para o universo do Benfica, que vive tempos complicados, e as críticas de Luís Filipe Vieira, depois do empate com o Tondela, não caíram bem no plantel. O presidente dos encarnados falou em falta de esforço e empenho. Os jogadores que consideram que o momento das críticas, no entanto, não foi o mais oportuno. No final do jogo entre Benfica e Tondela, Luís Filipe Vieira não se conteve nas palavras com os jogadores do Benfica. O presidente falou com todo o grupo e não escondeu a desilusão com a oportunidade perdida frente à equipa beirã. Vieira criticou a falta de empenho e o rendimento dos jogadores, mas as palavras do líder encarnado não foram bem aceitos pelo grupo. De acordo com o jornal A Bola, há vários elementos do plantel do Benfica que não concordam com as críticas de Luís Filipe Vieira. Os jogadores rejeitam que tenha havido falta de empenho durante o jogo com o Tondela. O espírito de grupo na equipa de Bruno Lage está em baixo após as palavras duras do presidente. O discurso de Vieira deixou moça e dentro do balneário das Águias há um clima de preocupação sobre o momento atual da equipa. O apedrejamento do autocarro após o jogo com o Tondela aumenta a tensão dentro do grupo. Os jogadores estão preocupados com a falta de segurança e a violência física e psicológica que tem vindo a marcar a atualidade encarnada. Uma sensação que cresceu ainda mais após as casas de vários jogadores terem sido vandalizadas. É neste cenário que o Benfica prepara a viagem para o Algarve para enfrentar o Portimonense. Um encontro com importância extra para os encarnados que não têm margem de manobra na luta pelo título com o Futebol Clube do Porto. Weigl e Zivkovic estão a recuperar bem desde o ataque ao autocarro do Benfica. No momento do ataque, Weigl estava ao telefone com a namorada, que relatou a um canal alemão o drama vivido pelo jogador. O ataque ao autocarro do Benfica teve como maiores vítimas Zivkovic e Weigl. Os dois jogadores tiveram mesmo de ser observados no hospital numa noite que ficou manchada. Ao médio alemão não foi a primeira vez que algo deste género aconteceu. A namorada, apresentadora da RTL, relatou ao canal de televisão o drama vivido pelo jogador no autocarro. Sarah Richmond estava ao telefone com Julian Weigl no momento do ataque. Conta que o namorado começou a gritar e que ouviu alguém dizer para ele não abrir os olhos. Um membro do staff do Benfica acabou por pegar no telefone e explicou-lhe o que tinha acontecido. A namorada de Weigl conta ainda que o jogador ficou com pedaços de vidro no olho que tiveram de ser retirados no hospital. As lesões foram apenas superficiais. O jogador ficou psicologicamente afetado, algo que melhorou com o passar do tempo. Uma vez recuperado, foi o próprio Weigl que procurou acalmar família e amigos. O jogador recorreu às redes sociais para dizer que estava saudável, mas que foram ultrapassados limites. O outro visado neste ataque, Zivkovic, também está a recuperar, mas teve maiores problemas. Foi atingido com mais estilhaços de vidro, mas o pior cenário foi afastado depois de ser observado no hospital. Por sorte, Zivkovic escapou a uma lesão grave. O extremo deve voltar aos treinos em breve e partilha da opinião de Weigl quando este diz que este tipo de comportamentos não tem justificação. Depois destes atos de violência, a Polícia de Segurança Pública reforçou a segurança do centro de estágios do Benfica. Foi com as autoridades à porta que o plantel voltou ao trabalho. Um treino no relevado para quem não foi utilizado com o Tondela, bem como para aqueles que não foram convocados. Cenário difícil para o Benfica, que vai além dos resultados desportivos. O Jornal Público denuncia vários contratos à margem da lei entre o Benfica e o Desportivo das Aves. O jornal revela acordos entre os dois clubes que não cumprem todas as regras definidas. Em causa estão negócios que envolvem a compra de passes de jogadores e a quantidade de atletas que são emprestados pelos encarnados ao clube avense. A mesma fonte diz mesmo que o Desportivo das Aves chegou a ter uma dívida de 2 milhões de euros ao Benfica, um valor que tem vindo a baixar, mas que ainda está acima dos 700 mil euros. Tempos complicados no universo encarnado e aproveito também para dar as boas-vindas nesta edição da Bola de Sábado em direto, mas não presencialmente, via Skype, ao nosso comentador Júlio António, que também nos vai ajudar a analisar este momento do Benfica. Júlio, antes de mais e antes de quaisquer questões, dizer-lhe muito obrigado pela sua presença e também já há muito tempo que não nos vemos, não estamos juntos presencialmente, mas estamos juntos assim e é sempre um prazer também estar aqui consigo. Boa noite mais uma vez e perguntar-lhe como tem assistido a tudo
tudo isto, todo este momento agora difícil do Benfica, um regresso com um empate e depois o ataque ao autocarro, as casas vandalizadas, as críticas de Luís Filipe Vieira ao plantel que não foram bem recebidas. Como tem vivido tudo isto? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Ricardo. Boa noite também para o meu amigo Fernando e boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham neste programa da Bola da Noite. Pois realmente, deixa-me dizer, o Benfica está no momento, enfim, um pouco, diria, conturbado, mas obviamente no campo desportivo a equipa não teve a melhor prestação, não teve a prestação que todos desejavam e que era expectável e que era esperada. Que é importante que se diga que esta equipa do Benfica tem todas as condições para poder, enfim, fazer um campeonato de campeão, um campeonato em que todos estejam imbuídos de um espírito ganhador, porque, enfim, o presidente, a direção, a SAD, não se coíbe de dar as melhores condições e, enfim, criar as melhores situações para que os jogadores do Benfica e os seus técnicos tenham o desempenho que é esperado e que é expectável, desempenho esse que se traduza em vitórias e em conquistas. Portanto, repara, até nesta paragem motivada pela pandemia, uma pandemia que nos trouxe, enfim, a obrigação de estarmos confinados, pois o Benfica criou, enfim, um modelo de preparação para este período de confinamento, onde nada faltasse aos seus jogadores, aos seus treinadores. O Benfica, inclusivamente numa situação em que a maior parte dos clubes recorreu a layoff e a situações, enfim, que de alguma forma se traduziram também em cortes salariais motivados por esta pandemia, o Benfica não, pelo contrário, garantiu sempre todas as condições aos seus jogadores, aos seus técnicos, aos seus colaboradores e, mais ainda, garantiu sempre o emprego a todos os funcionários e colaboradores do clube. E o futebol, e a equipa de futebol, continuam a ser tratada com todas as condições para que nada faltasse e pudessem, de facto, ter uma preparação adequada para poderem ter a retoma de campeonato dentro daquilo que era expectável e, ou seja, nestas 10 jornadas que restam, a equipa ter uma prestação ganhadora, vencedora. Não foi o que se viu. Neste jogo do Tondela a equipa esteve muito aquém daquilo que pode e deve fazer, quer a equipa técnica, pois aqui é um trabalho todo, e é o grupo de trabalho que tem que ser, portanto, pedidas as responsabilidades. Do porquê desta falta de eficácia no capítulo final, portanto, na concretização do gol, toda esta falta de competitividade, toda esta falta de querer ganhar e vencer. Portanto, isto de facto foi um jogo muito difícil, onde inclusivamente, depois do principal rival ter perdido o jogo que fez com o Famalicão, e aqui o Porto, ao perder o Famalicão, haveria a possibilidade ao Benfica de poder passar para a frente e conquistar diante do Tondela os 3 pontos. É verdade, e note-se, o Benfica neste momento é o líder do campeonato. Portanto, o Benfica está de facto na frente do campeonato, porque neste momento o critério é a diferença de golos, portanto, marcados. E o Benfica é a equipa com o melhor gol average, ou seja, tem mais golos marcados, menos golos sofridos, e de facto isto é, portanto, a razão do Benfica neste momento ser o líder do campeonato nacional de futebol. Depois, seguido tudo isto, foi, portanto, aqui os atos criminosos, os atos de vandalismo praticados por marginais que nada têm a ver, não podem ser benfiquistas, de coração. Isto é, de facto, pelo aquilo que se diz, enfim, é uma aula mais radical
dão nem pais, mas não podem ser pessoas que de alguma forma possam gostar de futebol, possam gostar do seu clube. Se são sócios do Benfica, depois de se apurar os responsáveis, e se os mesmos forem sócios do Benfica, têm que ser afastados de sócios do Benfica. Se não são sócios do Benfica, têm que ser erradicados do futebol, proibidos de ir ao futebol e devidamente punidos e severamente castigados, porque o futebol não pode ter este tipo de criminalidade. Não pode haver este tipo de comportamentos por parte de alguém que quer, portanto, através dos seus atos translocados, diria eu, e que se repetem em atos marginais e criminosos, de pôr em risco a saúde e a vida de outros, neste caso, dos jogadores do Benfica e eventualmente até de algumas pessoas do staff e técnicos, mas neste caso foram 2 jogadores que foram atingidos pelos estilhaços no vidro, e isto, aliás 3 jogadores, isto não se pode admitir, é de veras, é de todo aceitável, e atitudes destas, de uma vez por todas, tem que se encontrar os responsáveis, tem que se encontrar os culpados e de uma vez por todas serem punidos severamente e castigados. Neste caso, se são pessoas que são adeptos do Benfica e sócios do Benfica, têm que ser afastados de sócios, têm que ser afastados de quaisquer participação em atos do Sport Lisboa e Benfica, e inclusivamente proibidos de ir a jogos e de ver jogos e severamente punidos pela lei, porque isto é inadmissível, isto não tem classificação, é um ato criminoso, perpetuado e efetuado por marginais que não gostam, não é? Esta gente não pode gostar de futebol, nem pode gostar de viver em sociedade. Júlio, e em relação às críticas que Luís Filipe Vieira fez ao plantel do Benfica, já depois desta partida no Seixal, o que tem a dizer também, e as críticas que caíram sobretudo mal no plantel devido ao timing, perguntar-lhe se acha que Luís Filipe Vieira tem razão nessas críticas de acusar os jogadores de falta de empenho e ao mesmo tempo o que acha desse tal timing das críticas de Luís Filipe Vieira. Olha, Ricardo, eu nem quero acreditar que houve jogadores que tivessem ficado melindrados com as críticas do presidente. Nem quero acreditar nisto. Quer dizer, se há jogadores que ficam melindrados com as críticas do presidente, desculpa, e é a minha opinião, eu diria que esses jogadores não têm condições para vestir a camisola do Benfica. Diria, porque um jogador que não aceita uma crítica ou um reparo do presidente é um jogador que não está bem no plantel do Benfica, porque repara, os jogadores do Benfica é uma situação que vai a ser verdade, é uma situação que é inadmissível. O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que trabalha e dá tudo ao clube, que cria as condições necessárias para que nada falte aos jogadores, cria com eles uma empatia, e aliás, é outra coisa que eu também nem quero acreditar, porque a empatia que existe, o relacionamento que existe entre o presidente e todo o plantel do Sport do Benfica, bem assim como todo o quadro técnico e staff do futebol do Benfica, é uma empatia, quer dizer, há toda uma relação quase que familiar entre todos, e portanto eu nem acredito que isso tenha acontecido, e é por isso que eu digo, se algum jogador se sente blindrado, até não tem condições para vestir a camisola do Benfica. E quanto às críticas do presidente, e o timing foi o que tinha que ser. O presidente, depois de um jogo, falou com os jogadores, disse aquilo que lhe ia na alma, que é um direito que ele tem enquanto líder da instituição, é um direito que ele tem enquanto defensor dos interesses da instituição Benfica. E, portanto, o presidente do Benfica não fez nem mais nem menos do que aquilo que fará qualquer líder, qualquer comandante, qualquer general, a chamar as suas tropas à atenção. Neste caso, o presidente Luís Filipe Vieira chamou os seus jogadores à atenção, disse-lhes aquilo que eventualmente não gostou de ver, pediu-lhes aquilo que quer ver, pediu-lhes com certeza
mais empenho, mais participação, mais vontade, mais querer, mais garra. Portanto, isto é tudo normal. É normal que o presidente Luís Filipe Vieira, depois de um jogo como aquilo que aconteceu com o Tondela, um jogo que era expectável que o Benfica ganhasse, porque jogava em sua casa, portanto, embora não tivesse público, mas é no seu estádio, é no seu habitat, contra uma equipa, com todo o respeito pelo Tondela, mas é uma equipa, portanto, que está perfeitamente ao alcance do Benfica, e a equipa do Benfica tinha que fazer muito mais. Quer dizer, a equipa do Benfica mostrou uma completa inércia, mostrou uma falta de eficácia enormíssima, criou, é verdade, criou algumas oportunidades de gol, mas não as concretizou. Houve uma falta de eficácia enorme. Quer dizer, portanto, por exemplo, Luís Filipe Vieira mostrou todo o seu descontentamento, o seu desalento, e ele, no fundo, é a palavra dos milhões de benfiquistas. Portanto, é absolutamente normal, o timing foi normal, quer dizer, estamos aqui a querer criar situações. Aconteceu aqui aconteceu um problema gravíssimo, que se espera que não volte a acontecer, quer dizer, o arremesso de pedras contra o autocarro do clube, mas quer dizer, obviamente os jogadores foram tratados imediatamente levados a uma unidade de saúde, onde foram feitos testes e análises, foram tratados. Agora o timing é o timing que o Presidente entende, é o timing portanto, que no fundo o grande líder entende, que deve dizer e deve falar. Portanto, estou perfeitamente de acordo, subscrevo a atitude do Presidente do Benfica, porque é nos momentos bons e nos momentos maus que um grande líder se deve assumir. E Luís Filipe Vieira assumiu-se como grande líder que é, na sua condição de Presidente, porque também é verdade que Luís Filipe Vieira se assume nos momentos difíceis e nada deixa faltar aos seus jogadores, ao seu plantel e aos seus treinadores. Portanto, se ele exigiu aos jogadores e ao treinador e aos treinadores uma melhor prestação e uma melhor imagem, portanto, e uma melhor competitividade, e se exigiu que os novos jogos faltam são para ganhar, exigiu muito bem, tem o direito de exigir, porque eles, jogadores, quando o Benfica alguma coisa lhes falta, também sabem exigir. E o Benfica nunca faltou a um compromisso com os jogadores. O Benfica nunca deixou que nada falhasse ou nada faltasse a um jogador ou ao seu treinador. Portanto, Luís Filipe Vieira teve toda a razão de, no balneário e dentro do balneário, chamar à razão quem de direito e dizer aquilo que devia dizer e que entendeu dizer, que eu não sei o que é que ele disse, deduzo, mas subscrevo a atitude e subscrevo o movimento e subscrevo as palavras que o Presidente Luís Filipe Vieira fez. Porque, torno a dizer, a relação de empatia que tem e a relação quase de familiaridade que existe dentro do plantel do Benfica, da equipa técnica para com o seu Presidente e a restante administração da SAD, é todo um ambiente muito salutar, é um ambiente quase que família e, portanto, tem que estar todos unidos, tem que estar todos juntos num objetivo único. O objetivo único é sempre a vitória, a conquista e a conquista do título e do trajeto do título. Júlio António, de fazer a mesma questão também ao nosso comentador aqui, Fernando Guerra, continua também connosco aqui em estúdio, porque as informações que temos é que esta reprimenda, por assim dizer, este discurso de Luís Filipe Vieira foi no balneário, mas no Seixal, já depois do ataque. Mas era isso que eu gostava de, não sei se o Júlio tem essa informação, porque hoje li os jornais e há ali, se esta reprimenda forte foi logo assim que acabou o jogo, ele foi ao balneário da Luz e desabafou. E são duas coisas completamente diferentes. São duas coisas completamente diferentes, pois. Porque a informação que nós temos é que foi no Seixal, não sei se o Júlio também nos pode ajudar. Pois não tenho essa informação também, mas admito que tenha sido no Seixal, mas também pode ter acontecido logo no balneário, no Estádio da Luz, não é? Mas devido às condições de segurança do Covid impostas pela Direção-Geral de Saúde, pois não sei se a equipa não seguiu logo para o Seixal, e aí, enfim, tomar para os balneários e tomar banho no Seixal. Não sei, não tenho informação, não sei se a equipa teve aqui, se foi no Estádio da Luz, agora, mas para mim,
tenha sido na Luz ou no Seixal, acho que o Presidente tem todo o direito de transmitir ao grupo de trabalho o que lhe vai na alma em defesa dos interesses da instituição Sport Lisboa. Fernando, parece-lhe que tinha razões para tal no balneário da Luz e não tinha razões para tal no balneário do Seixal? Não, a minha dúvida é esta, porque hoje li os jornais e há dúvidas. Eu li que tinha sido na Luz, pareceu-me bem, porque sendo no Seixal há aqui só um aspecto que pode levar a pensar se a reprimenda não poderia ter esperado para hoje, imediatamente a seguir àquilo que se passou. Portanto, significa, se foi no Seixal, foi logo depois do apedrejamento do autocarro e entretanto tinham sido transportados para o hospital os dois jogadores. Portanto, era só uma questão até do estado emocional dos Poderia jogadores. ter esperado, Luís Filipe Vieira. É só este pormenor, porque se foi logo a seguir, se foi no estado da Luz, nada a dizer, tudo bem, acabou o jogo, desabafou e pronto, como é normal acontecer. Se foi no estado, se foi já no Seixal, há aqui esta dúvida, esta atenuante que o autocarro chega ao apedrejamento, os jogadores estão enervados e o próprio ambiente não seria o melhor para aceitarem de facto a reprimenda do Presidente naquela altura, que haveria coisas, estava tudo enervado, tudo preocupado. Não é só com os jogadores que foram para o hospital, mas com o próprio incidente em si, que foi naqueles, podia ter sido noutros quaisquer. Portanto, é só uma questão de oportunidade de reprimenda. Era só isso que eu gostava de saber, ficar bem esclarecido em colocar, porque não está em causa, Júlio, não está em causa a reprimenda. E o Presidente até pode dizer aos meus amigos, lá está, quando é para pagar eu tenho que inventar dinheiro para não faltar o dinheiro e se falta o dinheiro vocês não gostam. Portanto, o contrário também é verdadeiro, ou paga tempo e horas, não falta nada, também exige pelo menos que se esforcem, que corram, que é aquilo que de facto parece que aconteceu de menos. Eu não estou a dizer que eles não quiseram, não tiveram vontade, mas houve ali um apagão generalizado que não é costume, que quando a equipa estava, é porque estava, que precisava de parar, que às vezes é preciso, também se percebe isso. Há momentos por mais que se tente, convém haver ali uma paragenzinha para se mudar a agulha. Portanto, mas houve esta não foi uma paragem, foi uma longuíssima paragem. Este jogo, em relação ao último jogo que foi na Luz, creio que foi o Moreirense, a diferença não foi muita. A diferença não foi com o Moreirense empataram já tarde e más horas e muito aflitos, e neste também empataram, mas não marcaram. E sempre com a desculpa que há que se criar oportunidades, não se concretizaram, mas isso também. Quer dizer, não se concretizaram como? Não se concretiza uma, não se concretiza duas, não se concretiza três. Portanto, de facto, acho que já é ineficácia em excesso para uma equipa que custa o que esta custa. Tem razão Luís Filipe Vieira ao falar de falta de empenho? Falta de empenho, ele lá saberá. O empenho, portanto, significa que houve jogadores que se esconderam. Podiam ter dado mais e não deram. Se não deram, porque é que não deram? Porque estava calor, porque qualquer coisa. Portanto, a falta de empenho não direi. Agora, que do ponto de vista exibicional foi uma exibição apagada, medíocre, isso não há qualquer dúvida que foi. Houve períodos na segunda parte para um observador que tivesse chegado, agora não acontece isso, mas não há espaço para isso. Mas que tivesse chegado a Portugal, tivesse ligado à televisão, eu diria assim, aquela equipa que está a jogar contra o Benfica joga muito bem, joga pelo menos com vontade, com disponibilidade física, que era aquilo que parece que faltou ao Benfica. A primeira parte sim, mas depois da segunda parte vá-se lá saber porquê, desapareceu, ou não teve força, não teve garra, não teve
vontade, qualquer coisa ali que falhou, que pareceu uma equipa resignada. Júlio, parece-lhe justo falar em falta de empenho de alguns jogadores? Sim, completamente. Aliás, subscrevo as palavras do Fernando, porque de facto houve ali uma demonstração por parte. Bom, para mim é sempre a equipa, não sou todo, porque quando se ganha a equipa não sou todo, quando se perde a equipa não sou todo. Agora, a grande verdade é que há jogadores que são, enfim, mais importantes na manobra de jogo da equipa, que é absolutamente normalíssimo, não é? E portanto, agora, houve ali jogadores que mostraram muito pouco empenho, quer dizer, porque repara, Ricardo, isto não é preciso nenhuma ciência, quer dizer, repara, o Benfica entra em campo com a possibilidade de poder passar para a frente do campeonato e ficar com 2 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. Portanto, o que se pede e o que se pedia à equipa do Benfica, aos seus jogadores, ao seu treinador, era um empenho ainda redobrado, porque a equipa do Benfica e os seus técnicos têm que ter sempre um empenho enormíssimo, sempre um empenho de ganhar, mas neste jogo era importantíssimo ganhar para passar para a liderança do campeonato, que neste momento é líder. O Benfica, atenção, o Benfica ganhou um ponto ao Porto. O Benfica neste momento é líder do campeonato. O Benfica é líder, Júlio, mas se vencer os jogos todos não é campeão. Ou melhor, não depende só de si para ser campeão, porque vencer os jogos todos e o Futebol do Porto também, obviamente. Sim, é verdade, isso é tudo verdade. Isso aí é tudo verdade. Mas olha, por exemplo, e Deus queira que não, é? Porque eu quero que o campeonato termine. Eu sou daqueles que defendo o campeonato até ao fim. Mas se por qualquer motivo o campeonato acabasse agora, o Benfica não era, obviamente, não era homologado campeão, mas pelo critério da UEFA era a equipa que era indicada para ir à Champions League, por exemplo. Mas, pronto, mas isso são outros trocos. Agora o que estamos a dizer é, de facto, o Benfica tinha que ter um empenhamento completamente diferente daquilo que teve. Os jogadores do Benfica tinham que sentir que este jogo era um jogo para ganhar. Os jogadores do Benfica não mostraram a garra, a competência, o sentido guerreiro de querer ganhar o jogo. Isto não mostraram, desculpem, não mostraram. A equipa do Benfica, é verdade, criou 3, 4 oportunidades de gol, mas não os concretizou. Não basta concretizar, não basta criar, tem que concretizar, porque o futebol é golo, os campeonatos, os jogos ganham-se com o golo, marcado. Portanto, isto é que é importante. Portanto, houve uma grande falta de empenho da parte dos jogadores do Benfica. Houve grande parte dos jogadores do Benfica. Isto é que é verdade, porque os jogadores do Benfica, vamos lá ver, o Benfica vinha de uma série de jogos, isto desde fevereiro, janeiro, quer dizer, fevereiro, que o Benfica vinha de uma série de jogos em declínio, com más prestações. O Benfica, depois de jogar no Dragão, perdeu, recebeu em casa o Braga, perdeu, foi ao Gil Vicente, ganhou por 1-0, recebeu o Moreirense em casa, empatou, foi a Setúbal, empatou, recebeu o Tondela, empatou. Quer dizer, isto, reparem, só para o Campeonato Nacional, nos últimos 6 jogos, numa hipótese possível ter 18 pontos, o Benfica perde 12 pontos, ganhou 6 pontos. É inadmissível. Uma equipa que quer ser campeã, o Benfica não pode perder esses pontos. E o tempo de Bruno Lage chegou ao fim, Júlio, parece-lhe? Não sei se chegou ao fim, quer dizer, repare, não sei se chegou ao fim, o Bruno Lage é o treinador do Benfica, pois, mas agora tem contrato com o Benfica e, portanto, é o nosso treinador, é com ele que a gente, portanto, tem que contar neste momento, mas também é ele que temos que pedir uma maior e melhor prestação. Quer dizer, porque isto é que é verdade, porque não é só os jogadores, porque os jogadores executam a ideia de jogo do treinador. Os jogadores em campo executam a ideia de jogo que o treinador e a sua equipa técnica definem para o jogo. Ora bem, agora, o que é importante é de facto Bruno Lage, que é o técnico, perceber se os jogadores estão ou não estão a fazer o desempenho
da sua ideia de jogo. Porque o Bruno Lage neste momento é o treinador do Benfica, é o treinador com quem a gente tem que contar. Quer dizer, portanto, agora, tem que se exigir a Bruno Lage um maior e melhor desempenho. E porque os resultados estão à vista. E se a ideia de jogo e o modelo de jogo que o Bruno Lage defende é aquele que os jogadores escutam, então tem que mudar a sua ideia de jogo, tem que mudar o seu modelo de jogo, porque nos últimos 6 jogos, em 18 pontos possíveis, só ganham 6. E o Benfica não... Posso ter uma colheradazinha? Sim. Atenção. Podes ir, Sr. Fernando. Na 24ª jornada, o Benfica empata em Setúbal. Na mesma jornada, o Porto empata com o Rio Ave. O Rio Ave, exato. E o Sérgio Conceição, agora na projeção deste jogo, aproveitou para dizer, quando ele disse: eu desejo que a terceira equipa tenha sorte, porque se não tivesse errado nesse jogo, teríamos ganho. Mas também é verdade, partindo do princípio que ele tem razão, mas também é verdade que o Benfica se pode lamentar se o Pizzi tem marcado aquele penalti a ir ao lado, tem marcado o gol, estaria também à frente, teria passado para a frente do Porto. Portanto, tudo isto a posteriori é fácil a gente encontrar erros, encontrar culpados. Agora, o que me parece é que, e aqui é que acho que há aqui alguns excesso nesse jogo. O Porto também o Benfica tinha acabado de empatar em Setúbal, não consegue pontuar no Dragão. Bem, enfim, aquilo custa. Portanto, a situação é muito parecida com esta. O Benfica nesta jornada ganha 1 ponto ao Porto, ganha 1 ponto ao Braga, não perde pontos do Sporting. É preciso não esquecer. E acho que se fez vamos lá ver se não se está aqui a fazer uma tempestade que... Por isso é que eu digo, onde é que a reprimenda foi feita, como é que foi feita, porque às vezes quando é no... Fernando, peço desculpa de interromper, Fernando. Mas eu estou a falar de um histórico recente. Sim, eu estou a perceber, eu percebi. O Benfica, nos 6 jogos para o Campeonato Nacional, em 18 pontos possíveis, na verdade, ganha 6 pontos, perdeu 12. Fernando, o Benfica vem de uma derrota no Dragão, que é um jogo que é entre duas equipas de primeiro nível, entre as duas equipas que vão na liderança do campeonato. Nesse jogo ia a 7 pontos, o Porto. Nesse jogo ia a 7 pontos do Benfica, é preciso não esquecer. E o Benfica tem 7 pontos quando vai ao Dragão, e com a derrota no Dragão, vem por aí abaixo, Fernando. Recebe o Braga em casa e perde. Vai ao Gil Vicente e ganha por 1-0, mas depois recebe o Moreirense e empata, vai a Setúbal e empata, e agora joga com o Tondela e empata. Fernando, o que estamos aqui a analisar é os últimos 6 jogos. Quer dizer, por amor de Deus, há qualquer coisa aqui que não está bem. A verdade não é. Podemos dizer que este jogo do Tondela foi um jogo, pronto, houve esta paragem, e eu até admito, porque também é verdade que logo quando há as paragens para o início da nova época, as equipas nos primeiros jogos não estão bem, também é verdade isso, mas há uma coisa que é importante, é que o Benfica, que teve todas as condições para se preparar como deve ser, o Benfica a jogar no seu estádio, no seu habitat, embora ser público, mas é o seu habitat. Os jogadores do Benfica, sabendo que tinham a possibilidade de poder agarrar o comando do campeonato por cima do Porto, com mais 2 pontos, fizeram muito pouco. Isto é que é verdade. Foi uma equipa com pouca garra, faltou garra. Claro. Foi uma equipa acomodada, que se deixou... Fernando, peço desculpa. Uma equipa acomodada que demonstra que de igual forma foi acomodada em Setúbal, de igual forma esteve acomodada contra o Moreirense em casa, que empatou. Isto é que é verdade, Fernando. Tem que se dizer. E que jogadores estão acomodados?
Ricardo, eu agora aqui não lhe consigo dizer, quer dizer, mas é nítido que há jogadores que estão abaixo daquilo que podem muito bem fazer e devem fazer. Abaixo do que podem fazer e devem fazer. Há jogadores que... Portanto, depois isso reflete-se do conjunto da equipa toda, não é verdade? Agora, continuo a dizer, neste momento, o Bruno Lage é o treinador do Benfica. É ele que compete perceber quais são os que estão menos bem e aqueles os que estão bem, e com esses ter uma ideia de jogo que os leva à vitória. Porque a grande verdade é que se os jogadores estão a desempenhar o processo de jogo e a ideia de jogo de Bruno Lage, então alguma coisa está mal. Bruno Lage tem que mudar a sua ideia de jogo, mudá-la para uma forma de estar e de encarar o jogo e de ir a jogo uma forma mais audaz, mais guerreira para vencer, porque isto é que é verdade. Quer dizer, eu não estou aqui a descobrir a pólvora, porque há aqui duas componentes que são: o treinador treina, tem ideia de jogo e dá as instruções aos seus jogadores para o desempenho da ideia de jogo que ele definiu para o jogo que vai realizar. E os jogadores estão lá para assimilar as ideias do treinador e levar a jogo, através do seu desempenho, o modelo e a ideia de jogo, e para ganhar o jogo. Se isto não acontece há 6 jogos, há uma coisa aqui não está bem. Quer dizer, é aquilo que eu digo. Agora, não vamos aqui criar, de facto, uma especulação e a dizer vamos mandar o A embora ou o B embora. Não, nada disso. Agora, tem que se encontrar dentro do grupo de trabalho as razões necessárias, tem que se encontrar as situações corrigidas, as correções necessárias, quer dizer, as correções necessárias para que o desempenho seja completamente diferente e para que possamos partir para um ciclo de vitórias, que é aquilo que todos nós desejamos e que os jogadores também desejam. Não tenho dúvidas nenhumas, e que o treinador também quer dizer, todo o grupo de trabalho quer ganhar e quer ser campeão, mas para isso tem que dar mais, tem que lutar mais, tem que ser mais criativos, tem que ser mais eficazes, no momento final e no momento da eficácia tem que ser completamente eficazes, e é isto que se pede, aos jogadores. Não se, Fernando e Ricardo, não se está a pedir nada de especial. Se o Presidente pede isto aos seus jogadores e à sua equipa técnica, não lhe está a pedir nada de mais. E sabem porquê? Porque também na hora do compromisso, o Presidente está lá para cumprir. Isto é que é verdade. Eu gostava também de questionar o Fernando Guerra. Numa altura e numa época onde houve tanto investimento, como é que se explica esta série porque o Júlio estava a falar há pouco dos tais 6 jogos sem vencer no campeonato, com uma vitória apenas no campeonato, mas se olharmos para todas as competições, são apenas uma vitória em 9 jogos. Com tanto investimento, e se olharmos apenas para 3 jogadores, Weigl, De Tomás e Vinícius, custaram 56 milhões de euros. Como é que se explica isto? O De Tomás já foi. Sim, é verdade, mas o dinheiro foi gasto. Mas a questão não está no... Lá está. Se querem comprar bons jogadores, e sobretudo no mercado europeu, não se vê, é o mercado alemão, o Weigl do Borussia agora desaprendeu de jogar, chegou aqui e desaprendeu de jogar, portanto, há muita essa mania. Eu percebo a ideia do Júlio. Agora, também é preciso entender outra coisa, que esta equipa é um bocado... É uma fotocópia tal como joga da equipa que foi campeã o ano passado, que ganha a Reconquista. E porquê é que ganhou? E qual foi a surpresa? Houve um fator surpresa. Foi a surpresa do miúdo, isso foi reconhecido. Havia um Jonas que mesmo com a dor nas costas marcou 13 ou 14 golos em meia época. O João Félix marcou mais. Os dois valeram 26 golos. E que, sobretudo, não é só isso. Estar em campo, o saber jogar, o saber o que é que andam a fazer em campo. Jogam e fazem jogar. E
esses jogadores saíram e não foram substituídos, porque um jogador de classe, sai um jogador de classe para ir buscar outro do mesmo nível, é muito difícil, a não ser que haja uma sorte de acertar. Portanto, e o que é que sucede? Portanto, o Weigl está fora dessa equação, porque veio para outros domínios. Agora, naquela fase de criação, de concretização, o Benfica está claramente mais fraco. O Chiquinho não é jogador deste nível, e depois acho que é o grande pecado todos os treinadores têm o seu capricho, e este tem um que lhe está a custar, que ele acha, mas ele acha, e os sócios também acham, os adeptos, que é o Taarabt. Ora, o Benfica, o Taarabt não pode ser, digamos, o cérebro desta equipa, porque ele não pensa ao futebol. O Taarabt é um jogador interessante, é um jogador que estará em final de carreira. Durante a sua carreira, nós olhamos, teve uma época boa, época e meia, não mais do que isso. Portanto, não é agora que ele vai ser o gênio que nunca foi durante toda a sua vida como futebolista. Portanto, e ontem mais isso se viu. Ele é um jogador que trabalha, que luta, mas é um bom jogador para os adversários, que é um jogador que não surpreende, é um jogador que não cria, é um jogador que na altura, quando ele entra em zonas de finalização, lá está. É um passa mais, é um passa menos, ele não tem o cálculo, não consegue calcular o tempo exato de servir a um companheiro, é um jogador que tem um pontapé forte, mas a maior parte dos remates, quando vão na baliza enquadrados, servem para dar confiança ao guarda-redes adversário. Portanto, acho que há aqui um desequilíbrio, há aqui qualquer coisa que não encaixa o que aquele ontem poderia ter feito. E mais, segundo avançado, esta era uma ideia que o Lage já tinha há muito tempo, ele foi avançando. Ontem nem ele foi segundo avançado, nem o Vinícius foi primeiro avançado, que às tantas o Vinícius olhava à sua volta e não via ninguém. Fernando, e já que estava a falar de continuar a ir avançando, quem tem que ir avançando também no nosso alinhamento somos nós, que não também acabamos por ficar sem tempo no que ao resto nesta nossa bola de sábado diz respeito. Mas eu só queria acrescentar, se me permite, só mais uma coisa. Assim não temos tempo de falar, eu vou ter que me despedir também do Júlio António e agradecer-lhe também. Júlio, muito obrigado pela sua presença nesta edição da Bola de Sábado. Sabemos que não é a mesma coisa entre estar aqui presencialmente a falar, mas entre aspas dá para matarmos um bocadinho a saudade também daquilo que estamos habituados também a ouvir. Muito obrigado pela sua presença nesta edição da Bola de Sábado. Vamos continuar a ver-nos e ouvir-nos, com certeza, através da Bola TV. Muito obrigado ao Júlio António. Fernando Guerra, terminando então também o seu raciocínio no que ao Benfica diz respeito, mas também já olhando para aquilo que este campeonato e esta retoma do campeonato nos diz respeito. Pode começar pelo Benfica, mas nenhum dos 4 primeiros ganhou também nesta jornada. O que é que isto quer dizer? Este campeonato, já falámos aqui até quarta-feira, estava aqui o André Pipe, é um campeonato fraquito, porque andam-se todos a queixar dos males uns dos outros, porque o Benfica não está bem, o Porto não está bem. Portanto, é um campeonato muito esforçado, mas com pouca arte. E o Benfica, naquilo que estamos agora aqui a falar do Benfica, o que é que falta ao Benfica? Falta classe. E acho que o Bruno Lage não percebeu, ou não quer perceber, eu não sei também, agora não sei o que é que se passa lá, que não pode aquilo que o ano passado resultou, porque tinha gente, porque quando não era e havendo o João Félix, até o Seferovic marcou golos que nunca marcou na vida dele, porque havia espaço, era muito difícil para as equipas adversárias, para as defesas poderem estar com atenção, porque o Benfica tinha imensas soluções. Depois havia o Pizzi, havia o Rafa, portanto era uma equipa do ponto de vista ofensivo muito perigosa, e que criava, não era possível, não era uma equipa que fosse fácil de prever, e agora não, é exatamente ao contrário, sobretudo a partir do momento em que o Porto encontrou aquela forma, que não foi nenhuma fórmula mágica, foi bloquear o Pizzi, bloquear os alas, o seu jogo interior não funcionou, e o resto o resto do Benfica não tem mais. Depois tinha o Chiquinho, tinha o Taarabt. Isso é tudo, eu não direi que é zero, porque é uma desilência da minha parte, mas em termos de qualidade
em termos de capacidade para desequilibrar o jogo, o Benfica depois não tem. Não tem. E agora aqui o que se passa, as equipas muito fechadas, com muita atenção ao Pizzi, muita atenção ao Rafa, um e outro também desinspirados, verdade seja dita, desinspirados, porque eles como estão inspirados, e eles têm essa obrigação. E ontem, creio que o Rafa disfarça porque tem aqueles 2 remates que falha. Mas, Fernando, há diferença entre desinspirados e falta de empenho, que foi o que o Luís Filipe a falta de empenho, atenção, isso é um termo muito complicado que eu não utilizo, porque muitas vezes os jogadores, quando não têm confiança, quando eles próprios sentem que não estão bem, eles retraem-se. É o que dizia o Artur Jorge, escondem-se do jogo. Metem-se atrás do adversário, para a bola não chegar. Mas o adversário cortou. Eles próprios protegem-se. Portanto, é isso que me surpreende, porque a equipa esteve parada, teve tempo para conversar e, sobretudo, acho que é um erro, para já, o Renolage fazer depender a equipa do Taarabt. Acho que é um erro, porque acho que o Taarabt é um jogador vulgar. É um jogador interessante, mas vulgar. E depois, acho que há outra coisa também ali que ele ontem não fez bem. Quando ele faz a substituição, a primeira substituição, quem ele tira? O Weigl. Sim. Acho que não devia, porque ele estava bem, está rápido, estava a passar bem. Acho que aí ele errou. E manteve em campo, lá está, a história do Gabriel. O Gabriel faz a diferença, mas para fazer a diferença tem que estar muito bem fisicamente. É um jogador pesado e quando ele não está bem fisicamente, começa a ter... Ele executa muito bem, mas começa a falhar nos passos. Começa a entrar no disparate. A tendência para o disparate. E ontem verificou-se que o Gabriel acabou o jogo, a segunda parte, muito com muitas dificuldades, com dores. E eu acho que aí ele devia ter tirado, percebido que o Gabriel não estava em condições, recuaria o Taarabt, introduziria o Sérvi no jogo e avançaria ao Rafa. Portanto, porquê é que o Sérvi não joga no jogo? É um jogador que luta, que ele embirrou com o Sérvi. Ele não mete o Sérvi para meter o Taarabt. Acho que é um erro tremendo. Porque o Taarabt é um jogador de ocasião, pode servir, é um jogador com peso. Quando a equipa está cansada, é preciso dar músculo ao meio campo, é preciso meter medo à equipa, uma equipa que está a pressionar alto. Aí o Taarabt entra e até pode resultar, pode ter um pontapé e acerta na baliza, pronto, e já teve este ano. Mas é um jogador que não tem golo, tem pouco golo, e é um jogador, sobretudo, que eu acho que pouco inteligente. Ele deslumbra-se com os aplausos, ontem não havia aplausos, mas ele começa a perceber que as coisas lhe estão a correr bem, joga para ele, e é um jogador que interessa a uma equipa organizada, como foi o Tondela, e o Taarabt é um jogador que interessa. Controla-se, porque ele vai acompanhar o Taarabt, porque de facto aquilo depois, quando entra na zona de finalização, ou dá um passo a mais, ou dá um passo a menos, mas de facto, quando é para fazer o passe para golo, há sempre qualquer coisa que falta. E atenção, e ontem percebeu-se a dificuldade que o Carlos Vinícius teve. Aquilo foi uma conversa de surdos, uma conversa de... Portanto, ele não entendeu nunca onde é que estava o Taarabt, o que é que o Taarabt queria. Portanto, o Benfica não teve segundo avançado e teve um primeiro avançado ali perdido numa muralha de defesas muito atentos, muito agressivos, que obrigou, muitas vezes na primeira parte, o Benfica não tinha ninguém na área, presença zero na área. Falou há pouco, Fernando, de passos para golo. Vou tentar eu fazer agora um passe para golo, porque temos também mais uma ligação em direto, via Skype, também com o nosso comentador Duarte Machado. Duarte, muito bem-vindo também a esta bola de sábado. Não sei se me estás a ouvir nas melhores condições. Boa noite. E ainda bem. E gostava de questionar também em relação a isto que estávamos a falar aqui com o Fernando. Um início atípico, ou seja, o campeonato já iria ser atípico por tudo aquilo que aconteceu, mas Futebol Clube do Porto, Sporting e Braga perdem, Sporting e Benfica empatam, nenhum dos 4 primeiros ganhou. O que é que te impressionou pela positiva, o que é que te impressionou pela negativa? Uma espécie de balanço deste para já reinício de campeonato.
Olha, primeiro saudar-vos, dizer que tenho algumas saudades de estar aí no estúdio também. Eu acho que nós ganhamos este bichinho por estarmos aí, é muito mais fácil também estarmos a falar do que estarmos a falar a partir de casa, neste caso via Skype. Dizer-te que se calhar a expectativa que nós tínhamos era que os 4 designados grandes que entrassem no campeonato e que esmagassem as equipas completamente, porque esta preparação seria uma preparação fantástica e toda a gente achava que isto iria ser pinners, como dizia o nosso fantástico treinador português a dar cartas no Brasil. A realidade é que aquilo que nós vemos é que é um jogo em que, em termos físicos, não temos os jogadores bem preparados e por muito que os treinadores possam querer promover isso, não tiveram tempo para preparar isto, não tiveram tempo para preparar este regresso ao campeonato. A paragem poderia ter sido benéfica em termos psicológicos, mas foi uma paragem forçada por causa de um problema gravíssimo da nossa sociedade, e os jogadores, mesmo estando em quarentena, estão atentos a tudo, não são info-excluídos, ou seja, estão ligados à internet e estão atentos a tudo, com todos os problemas, e isso afeta psicologicamente também, apesar de vivermos nesta bolha que é o futebol. E depois, em termos táticos, percebemos que existem muitos treinadores que estão a tentar municiar as suas equipas de sistemas táticos muito mais fechados, a condicionar muito mais as outras equipas, para colmatar todos estes problemas que eu falei anteriormente, principalmente os físicos, que depois revelam coisas, como disse o Fernando, e muito bem há pouco, e saudar desde já também o Fernando, e esperar que tenha mais oportunidades também, porque nunca tive de estar com ele em estúdio, porque são um adepto também daquilo que diz há muito tempo. Mas coisas que o Fernando dizia, que é a fantasia que não existe na grande maioria dos jogadores, porque revelam estar cansados, porque revelam não estar ainda preparados a 100% para aquilo que era este início do campeonato. E não sei se poderás reparar ou não, mas a grande maioria dos golos que surgiu foi basicamente tiveram início em erros individuais, ok? E aí revelam muito daquilo que tem sido este início. 3 golos, 3 falhas do guarda-redes. Duarte, não sei se ao longo da tua carreira jogaste jogos à porta fechada, com certeza, e porque infelizmente também é algo normal no nosso futebol, terás jogado jogos que quase pareceram à porta fechada, mas sobretudo para jogadores de Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Braga, achas que fez muita diferença? Há uma coisa que nós temos que perceber. O futebol vive de algo que não se explica, que é a paixão. Não é? É a paixão que os treinadores têm pelo treino, pela aprendizagem, pelos sistemas táticos, por tudo e mais alguma coisa. É a paixão que os jogadores têm pelo jogo, por querer ser mais, por querer ser melhores, porque são animais, bichos competitivos, e a paixão que nos faz falta a todos, que é dos adeptos. E eu acho que isso é inegável. Faz-nos falta termos os adeptos no estádio, nem que seja para assobiar, nem que seja para mostrar os lenços brancos. Mas isso revela a paixão que os adeptos têm pelo seu clube, pelo desporto que nós designamos como desporto rei, principalmente em Portugal. Eu joguei nas divisões secundárias e posso dizer que, se calhar, a grande maioria dos jogos que joguei nas divisões secundárias, eu conseguia ouvir todos os meus colegas, conseguia ouvir o árbitro, conseguia ouvir o meu treinador, estivesse em que parte do campo estivesse. Agora, para estes clubes que têm 20, 30, 40, 50, 60 mil adeptos no estádio, faz muita diferença. E os jogadores que estão dentro do campo sentem isso, sem dúvida nenhuma. É a essência do futebol. É esta paixão. Não é? Não é a paixão que os... E atenção, e desculpa estar a referir isto, mesmo sem teres perguntado, mas não é a paixão que os adeptos revelam ao irem atirar pedras para os autocarros ou a irem fazer ataques a academias de futebol. Não é essa paixão, porque isso não é paixão, isso não é nada, isso é doença, é doentio, ok? Revelam muita falta de cultura desportiva, ok? É a outra paixão, que é o apoio incondicional e o amor que têm pelo clube, e depois que também se revela nos jogadores. E eu acho que isso fez muita falta e fez muita diferença e vai continuar a fazer muita diferença no resto do campeonato. Fernando, pegando neste raciocínio... Eu posso fazer uma pergunta? Claro, esteja à vontade. Eu gostava de saber, o jogador, se esta reprimenda, a questão não está na reprimenda, está em tornar pública a reprimenda. Porque uma coisa é uma reprimenda que se dá
e fica lá dentro. Outra coisa é dar-se uma reprimenda e ela vir logo 5 minutos depois já está, já toda a gente sabe. O efeito, nesta altura, são mais os benefícios que os prejuízos. Estamos a falar da reprimenda de Luís Filipe Vieira? Sim. Há aqui algumas questões que eu gostava de colocar primeiro, ok? A primeira questão é, onde é que foi essa reprimenda? Ora, aí está. Ok? Essa é a primeira e nós ainda não sabemos. E eu concordo muito com aquilo que o Fernando disse, que tem a ver com o facto de, se foi no Estádio da Luz, incrível, acho que eu costumo dizer isto, eu fui capitão durante muitos anos e já estou na outra parte, sou treinador, já fui administrador. Eu, como administrador, dizia ao meu presidente isto: Presidente, eu quero que me deixe a mim fazer o meu trabalho, enquanto administrador, enquanto responsável pelo futebol, e as únicas 2 vezes que eu quero que o presidente vá ao balneário é para, primeiro, ou enaltecer um grande feito dos jogadores da equipa técnica e se for preciso até dar um prémiozinho de jogo, ok? Se já não estiver incluído no contrato coletivo ou individual. E a segunda é porque as coisas realmente não estão a correr muito bem e você tem que ir partir o balneário todo. Tem que ir partir, porque os jogadores têm que sentir que está ali a presença máxima do clube, que é o presidente, não é? Que é ele que responde perante tudo e perante todos. Essa é a grande questão. Agora, os timings também fazem parte dos grandes líderes e de se perceber se é ou não um grande líder. E eu admito que o Luís Filipe Vieira é um grande líder pela forma como ele revolucionou o Benfica e o Benfica desportivo e empresarial que é. Atenção, e eu acho que isso é inegável e até mesmo o próprio Pinto da Costa admite essa questão, não é? Daquilo que tem feito. Estamos a falar do rival, eu diria, máximo neste momento, porque o Sporting está a passar tempos conturbados ainda. E por isso esta é a primeira questão, que é, se foi logo no balneário, acho que foi muito bem feita e tem que ser feita. E os jogadores não têm que ficar melindrados, têm que ouvir o seu presidente. Não há hipótese, não podem fugir a qualquer outra questão. Okay? Têm que ouvir e têm que se unir perante as palavras do presidente. Sejam elas demasiado duras, demasiado críticas, ou sejam elas críticas, mas com algumas palavras de apoio e de incentivo para melhoramento no resto do campeonato que aí vem. Se foi no Seixal, após episódio que é sabido, não é? Que aconteceu, com o apedrejamento ao autocarro, aí poderá sim ter levado a esta questão dos jogadores estarem melindrados com o presidente, ter ido falar ao balneário, porque poderiam estar a pensar nos seus colegas, e os colegas foram para... Nós devíamos estar a pensar e devíamos estar a dirigir-nos para o hospital à espera que os nossos colegas saiam e não estarmos aqui a ouvir o presidente e sermos criticados por termos perdido, porque também os jogadores estão chateados, claramente chateados, por terem empatado o jogo, estão claramente chateados por terem empatado o jogo. Okay? E esta é a única questão. Mas a partir daqui, a partir desta questão de ter sido no Seixal e ter sido assim, desta forma, acabou. Porque de resto é a figura máxima do futebol no Benfica, no Sport Lisboa Benfica. E o presidente tem que ir ao balneário e tem que falar e tem que dizer aquilo que quer. Okay? Eu acho que mais impacto vai ter o episódio do apedrejamento do que estas palavras do presidente. Ok? E deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque tu disseste que não sei se é pior o presidente ter ido falar ou se saber na comunicação social 5 minutos depois. Pois eu digo-te que é muito pior saber-se na comunicação social 5 minutos depois. Porque revela uma série de coisas. Revela que o Benfica, naquilo que é a sua estrutura, não está coeso. E a fuga pode ter sido, não querendo deixar ninguém de fora, se calhar vou deixar, mas jogadores, dirigentes, o próprio presidente ou outra coisa qualquer. O presidente não acredito, porque não tem esse hábito. Mas alguém enviou esta mensagem para fora. Okay? E isto é demasiado grave no Benfica, que até aqui tinha sido a pedra basilar deste universo benfiquista, principalmente dos últimos anos, tinha sido a união. Eu não sei se lembram, mas o Benfica conquista um campeonato muito difícil ao Sporting do Jorge Jesus, depois de palavras preferidas de Jorge Jesus e de Bruno de Carvalho, etc, em que aquilo que é a família benfiquista se uniu toda perante um propósito,
e o Benfica foi campeão. O Benfica, com o Bruno Lage, fez uma recuperação de 7 pontos porque houve uma mudança de treinador e depois o treinador que entrou, Bruno Lage, que ainda continua a ser treinador do Benfica, mostrou qualidade, mostrou capacidade, colocou a equipa a jogar de uma forma diferente e uniu todo o universo benfiquista. Okay? E isso foi a pedra basilar de todo este sucesso que o Benfica teve. Tendo agora estes episódios de apedrejamentos ao autocarro, de constantes críticas à equipa, aos jogadores, ao treinador e até à parte diretiva, e depois estas fugas de informação para a comunicação social, que para nós comunicação social é excelente porque dá-nos aqui algumas coisas para falar e revela-nos também algumas coisas daquilo que tem sido a estrutura e neste momento o que é a estrutura toda do Benfica, o universo todo benfiquista, ok? Mas eu acho que isso é que é o pior, e aqui é que vai ser os ilis, o ónus da questão, que é, os jogadores ou se unem e perante esta questão do Zivkovic e do Weigl e do presidente e da fuga de informação, etc, e formam um grupo muito unido e muito coeso como eram antigamente e vão dar a volta à questão, ok? Ou os jogadores não se unem, e aqui tem que ser os capitães de equipa a revelarem-se grandes líderes, Bruno Lage e a sua equipa técnica a revelar-se um grande líder, que eu acho, e esta é a minha opinião pessoal, que o é, porque já demonstrou anteriormente, Luís Filipe Vieira e a sua parte diretiva mostrarem ser grandes líderes, ok? E lutarem por um propósito e por uma causa. Duarte, gostava também de te questionar, porque também vimos ao longo e logo no dia a seguir, aliás, durante a noite, as casas vandalizadas dos jogadores. E gostava também de apelar à tua experiência enquanto jogador, já que disseste que tiveste experiência na Primeira Liga, na Segunda e também em divisões mais abaixo. Não sei se alguma vez foste ameaçado, mas também às vezes as ameaças surgem de forma ainda mais pessoal quando se joga em clubes mais pequenos. Que tipo de reação, o que é que tu achas que passou pela cabeça dos jogadores? Não sei se já te aconteceu alguma coisa minimamente parecida com esta. Olha, eu já tive vários episódios, não é? Ameaças, muitas. Infelizmente, eu continuo a dizer, nós não temos cultura desportiva nenhuma. Tive várias ameaças, tive um episódio que foi tornado público, tem a ver com o André Silva, um jogo em que eu atingi o André Silva de uma forma muito violenta. Eu próprio, quando vi a imagem, não queria acreditar naquilo que tinha acontecido naquele momento, porque no jogo não deu para perceber que era aquilo e os próprios colegas acharam que não tinha sido tão grave, e depois quando se viu as imagens era realmente, o impacto foi muito forte, mas eu lembro-me de ter sido ameaçado de morte, eu, a minha família, os meus amigos mais próximos, com mensagens, com tudo e mais alguma coisa, pessoas que viviam e que vivem ainda perto de mim e que diziam que sabiam onde é que eu morava e que me iam fazer esperas, e etc. Eu muito sinceramente, estas questões das redes sociais tem um lado muito bom e depois tem este lado também mau e que nós temos que saber gerir. Agora, irem escrever na porta da minha casa e demonstrarem realmente esta aptidão para, eu diria, para algo mais violento do que meia dúzia de pessoas atrás de um computador, um tablet ou um telemóvel a escrever uma mensagem, eu acho que isto é ultrapassar todos os limites. E a minha pergunta para estas pessoas que fizeram isto e para outras muitas que dizem, eu acho que os jogadores deviam ter levado, mas eram uns bananos, como se costuma dizer, e deviam ter feito isto e aquilo às casas dos jogadores, porque isto ou por aquilo, porque o Benfica não esteve em layoff, e porque não sei o quê, porque eles não correm, porque eles... Então esperem lá. Vocês acham que ameaçar os jogadores, vocês acham que criar este clima de tensão, de desconfiança, de medo nos jogadores, nos atletas, no treinador, vocês acham que isto vai aumentar os níveis de confiança da equipa e vai fazer com que a equipa corra muito mais durante os próximos jogos? Acham que isso é realmente aquilo que se vai passar? Pois eu acho que não. Até porque acabámos de sair de um episódio que terminou há poucos dias, que foi muito negro para o futebol português. Estou a falar do ataque à academia, que foi resolvido agora, não é? E estamos a meter-nos no outro episódio. E eu acho que os adeptos do futebol,
Não falo, porque não sabemos se foram adeptos do Benfica ou não foram adeptos do Benfica, não sabemos, não é? Quem fez isto. Ainda não se sabe. Eu espero que essas pessoas sejam apanhadas e sejam castigadas. À séria, mas à séria mesmo. Eu diria até como os ingleses fazem. Temos aqui um bom exemplo. Resolvido rapidamente e acabou a questão. Nunca mais ponham o pé num jogo de futebol e sempre que, por exemplo, se fossem adeptos do Benfica, sempre que o Benfica jogava, eram obrigados a ir à esquadra e tinham que lá ficar durante o jogo todo. Para o resto da vida deles. Para o resto da vida deles. Essas pessoas não fazem falta nenhuma. O Gaspar Ramos hoje tem uma observação, por acaso, muito interessante. Ele diz, o que o preocupa é que isto foi uma situação com alguma organização. Então não foi assim, as pedras e depois as moradas, eles sabiam onde é que as pessoas moravam, portanto, isto não foi assim, não, só porque de repente se lembraram, isto envolveu a organização e é isso que o Gaspar Ramos disse, isto é estranho e esta organização é que é preocupante. Portanto, iria à casa, sabia lá onde é que morava o Laje, ou o prédio onde ele mora, à porta do apartamento dele. Portanto, as pessoas sabiam, escolheram os alvos, portanto, nada disto foi inocente. Além das pedras, as pedras em si, e vamos ver se as pessoas que atiraram as pedras são as mesmas ou têm alguma coisa a ver com as que andaram a escrever, porque são em locais diferentes, no Conselho de Oeiras, aquilo que eu li. Portanto, são situações diferentes. Portanto, isto é que é perigoso. Esta premeditação / organização faz com que este ataque aos jogadores e treinador do Benfica seja parecido com aquilo que aconteceu em Alcochete? Não é parecido. Não quero. Fernando, desculpa interromper, mas para mim é. Para mim é, porque se há esta organização, porque se há esta premeditação, revela que cada vez mais estamos a criar nos nossos adeptos, alas, e estamos a falar de adeptos de todos os clubes, de todas as divisões, ok? Porque em Portugal nós falamos dos grandes, mas também temos que falar das agressões aos árbitros, das agressões aos jogadores, das agressões aos adeptos, dos adeptos aos jogadores das divisões inferiores, de tudo e mais alguma coisa. E aos jornalistas também, várias vezes. E aqui revela algumas aulas muito mais radicais, ok? Que nós, como agentes desportivos, e quando eu digo nós, agentes desportivos, falo de comunicação social, falo de treinadores, falo de dirigentes, falo de tudo, dos programas que nós vemos também, e eu também vejo durante 2 minutos, no máximo dos máximos, de outras televisões, etc, etc. Nós estamos a criar pessoas, estamos a criar adeptos sem nenhuma cultura desportiva. Estamos a criar adeptos completamente radicais que não querem saber da preservação da vida humana. Porque, acima de tudo, nós estamos a falar de homens. E, para além desses homens, estamos a falar de famílias. Estamos a falar de crianças. Como é que vocês acham que o Bruno Lage, quando abriu a porta de casa e tinha lá, por exemplo, a família, a mulher e os filhos, as filhas, não sei muito bem, e as filhas também viram a situação e a mulher também viu a situação. Como é que vocês acham que isso ficou? Acham que ficou tudo bem? Não há problema nenhum? Não, acham claro, que não, no Pizzi ou no Grimaldo, acham que essa questão foi... Isto é que me faz muita confusão. E eu continuo a achar que o resultado da Academia de Alcochete não foi aquilo que nós esperaríamos. Não foi. Mas Eduardo, vamos lá, nós falamos, nós generalizamos e nós dizemos assim, os no-name, não sei o quê, com a Juveléu. Eu quero acreditar que quando olhamos para as claques de uma forma abstrata, de uma forma global, as claques têm lá muita gente boa, a maioria daquela juventude, é gente com interesse. O problema são os infiltrados, que são aqueles que manipulam. Esses é que são perigosos. Como eu já ouvi dizer que as autoridades sabiam que era os radicais ali da margem sul. Portanto, eles mais ou menos estão identificados. Mas continuam a escapar-se por entre os pingos da chuva. Isto é que não pode ser. Porque quando uma coisa são a atividade das claques, de apoiar os seus clubes, que vão para todo lado. Outra coisa são as atividades criminosas que se fazem a coberto das claques. Isso é que tem que ser combatido. E que parece-me a mim que não é. Duarte. Esta questão, deixa-me só terminar. Eu concordo perfeitamente, porque
Se nós formos perceber a forma como funciona, na sua grande maioria, as claques, são essenciais para o futebol. Pelo apoio que dão, pela forma como vão a todo o lado, pela forma como apoiam incondicionalmente. Sem dúvida nenhuma que isto tem que ser dito aqui. Depois, a outra parte, e que o Fernando disse muito bem, tem a ver com as aulas mais radicais, têm que ser excluídas. E têm que ser excluídas por todos nós. E têm que ser excluídas mesmo dentro das próprias São criminosas, têm atividades criminosas. Essas têm que ser excluídas. Têm que ser excluídas pela pessoa que está ao lado no estádio, que agora não está, mas que antigamente estava, e que vê que vai atirar um very light ou que vê que vai fazer não sei o quê. E tem que parar. Mas essa pessoa para parar tem que ter uma excelente cultura desportiva. Tem que ser ensinada desde pequenininho. Desde pequenino tem que ser ensinada pelos professores, pelos treinadores, por todos estes agentes desportivos que por onde passam até chegarem a adultos, até chegarem a cidadãos votantes e que já são responsáveis pelos seus atos. Essa é que é a grande questão. Meus senhores, e também para de forma... Desculpa lá, só para muito rápido. Isto levanta outra questão. O Benfica não pode continuar a subir para o lado a dizer que não tem claques. Tem. Não os reconhece. Mas sabe que as tem que estão lá e que são perigosas. E está aqui a prova. Portanto, a partir de agora, não pode dizer que nós não temos claques. Têm. Podem dizer, mas nós reconhecemos. Isso é o ponto da questão. Agora, existem, estão lá e não se recomendam. Se calhar agora é uma nova forma de trabalharem melhor em conjunto. Como por exemplo, eu achava que o Sporting deveria fazer relativamente à Juveléu, que acho difícil nesta fase porque é muito complicado, mas que o Futebol Clube Porto faz e faz muito bem com os Super Dragões, porque o Fernando é um líder inato, não há dúvidas sobre isso, apoia o seu clube incondicionalmente e jamais deixaria que no Futebol Clube Porto se passasse alguma coisa como se passa agora. E as pessoas que não tenham dúvidas, que também existem esperas, entre aspas, de jogadores, de adeptos aos jogadores do Futebol Clube do Porto, etc. Agora, acho que uma conversa pacífica muitas das vezes ajuda a que os jogadores percebam que há ali alguma coisa que está mal e que têm que melhorar, e os adeptos fizeram o seu trabalho e vão-se embora. É tão simples quanto isto, porque já existiu no Guimarães, no Vitória de Guimarães, já existiu no Braga, eu próprio já tive dessa forma no Belenenses, quando era capitão do Belenenses. Existe em todo o lado. Agora, há aqueles que ultrapassam o limite e há os outros que sabem que dentro daqueles limites têm as suas liberdades e também têm a liberdade de expressão e também têm, porque como cidadãos têm essa liberdade. Analisado este momento um pouco mais negro daquilo que é este presente e este regresso do campeonato português, aproveitamos também para dar uma notícia boa, não tanto para o futebol português, mas sobretudo para o nosso país, para Portugal, isto porque o Bild, um reconhecido jornal alemão, está a dizer neste momento de que Lisboa foi escolhida como a cidade que vai receber o resto da Liga dos Campeões, e falo não só da final, mas falo dos jogos que restam dos quartos de final, também das meias finais, ou seja, são muitos jogos para serem jogados na cidade de Lisboa, sobretudo porque a cidade turca de Istambul, que ia receber a final, optou por dizer que não teria condições para a receber, sendo que os jogos seriam à porta fechada, acabou por recusar esse estatuto que já tinha adquirido. Havia uma grande luta entre a cidade de Lisboa e a cidade de Frankfurt. No entanto, o jornal Bild está mesmo a dizer que Lisboa foi a cidade escolhida para receber aquilo que é o resto da melhor competição, muito considerada por muitos a maior competição do mundo. No entanto, esta decisão ainda não é oficial. Fala-se de que a UEFA deverá revelar a decisão oficial no dia 17. No entanto, Lisboa está a ser apontada pelo jornal Bild como quem vai receber esta fase final, por assim dizer, da Liga dos Campeões, não para o nosso futebol, mas para o nosso país. Fernando, fantásticas notícias. E para o nosso futebol também. Já não temos lá equipas, não era mais nesse sentido. Não interessa. E aqui é o prestígio da Federação, que hoje, lá está, é uma instituição de referência muito respeitada, não tem nada a ver com o futebol da nossa paróquia, é uma instituição de peso e se calhar isso teve muita importância na decisão final e quando o nosso Presidente da República fez aquele comentário, creio que à saída do concerto no Campo Pequeno, disse: eu não quero, mas tenho a impressão que temos uma boa notícia, e sobretudo é uma boa notícia nesta altura, que dá prestígio, é o reconhecimento da Federação, de confiança na Federação Portuguesa, e por variedíssimos motivos. É muito importante, sobretudo para a restauração, para os hotéis, que essa competição
essa fase final seja atribuída a Portugal. E o facto também dos números dos nossos infectados em Portugal da Covid-19 estar relativamente estável também terá sido um dos motivos escolhidos pela organização da UEFA para escolher Lisboa como a final, e também o facto de Portugal já não ter equipas em prova também ajudou para que a UEFA escolhesse esta cidade portuguesa, Lisboa, para receber estes quartos, meias e final da Liga dos Campeões. Duarte, é fantástica notícia para nós. Sim, dizer-te que isto é incrível como em tão pouco tempo, e assim que o campeonato inicia, temos uma capa fantástica do L'Équipe, com o festejo do gol do Portimonense e a enaltecer o regresso do futebol, principalmente do futebol português, a seguir ao futebol alemão. Isto, quer dizer, receber esta Champions League em Portugal é o reconhecimento do trabalho que os portugueses, acima de tudo os portugueses, tiveram no confinamento, o trabalho que foi feito a todos os níveis, eu diria, começando se calhar pela capacidade médica que nós tivemos, e quando eu digo médica falo de tudo, desde os enfermeiros até aos auxiliares, ao nosso cinema, etc, etc. Depois também a forma como o governo tem tentado, bem ou mal, quer se queira, quer não, que as coisas vão resultando, e nós não tivemos tantas mortes, não tivemos tantos casos, não tivemos... As coisas foram resultando. Nós portugueses, em tempos de crise, mostramos sempre o nosso melhor, somos sempre o nosso melhor, e eu acho que isso foi fantástico. Depois, em termos do futebol, o Fernando falou e disse muito bem, é um excelente reconhecimento para a Federação Portuguesa de Futebol, que depois de ter ajudado na colocação de Infantino na FIFA, depois de ter criado a Liga das Nações, antes disso termos sido campeões europeus, do trabalho que tem feito na formação dos agentes desportivos em Portugal, desde os dirigentes a tudo e mais alguma coisa, no trabalho que tem feito na questão do futebol feminino, que já fez no futsal também, porque também o fazem muito bem. Agora vem este reconhecimento de que existem todas as condições para termos a Champions League ali, apesar de todos os condicionalismos. E eu acho que isso é incrível e é uma notícia fantástica para Portugal, fazendo só a ressalva de que só vamos ter isso em Portugal porque não temos lá nenhuma equipa. E aí demonstra a incapacidade de que os nossos dirigentes e do que o nosso futebol português tem em termos de expressão naquilo que é o nosso futebol europeu. E eu acho que isso é um dos grandes pontos a melhorar, mas aí teríamos muito mais para falar desde a centralização dos direitos desportivos, etc. Eduardo, o nosso futebol cá dentro, porque a nossa seleção tem campeã da Europa, venceu a Liga das Nações, mas maioritariamente os nossos jogadores de seleção jogam no estrangeiro. Fernando, para terminar... Mas aí eu acho que... Ricardo, desculpa interromper, mas aí eu acho que é perfeitamente natural isso acontecer, porque em termos económicos o nosso país não tem expressão nenhuma, e os jogadores têm que sair para ir fazer os seus grandes contratos. Por isso mesmo, exatamente. Duarte Machado, agradeço-te a tua presença nesta edição da Bola de Sábado, mesmo que à distância, e com certeza muito brevemente conseguiremos ver-nos mais perto e aqui no estúdio da Bola TV. De qualquer forma, agradeço-te esta tua presença via Skype também. Estamos ansiosos pelo regresso, o teu e também todos os nossos comentadores também que têm entrado ao longo destes dias também via Skype em conversas connosco aqui na Bola TV. Muito obrigado pela tua presença, Duarte. Fernando Guerra esteve aqui ao meu lado ao longo desta hora e 40, agradeço-lhe também a paciência que teve para mim. Muito obrigado. Um bocadinho. E nós aproveitamos também para fechar o jornal com o jogo da Primeira Liga que decorreu hoje. O Moreirense venceu o Boa Vista por 1-0, fora de casa, num jogo em que os achadrezados desperdiçaram um penalti, já em tempo extra. O Moreirense chegou à vantagem num lance caricato, com o golo a pertencer a Filipe Soares. Felicidade do médio no duelo travado com o Ricardo Costa. E deste lance a surgir o 1-0 para a equipa do Moreirense. É de veras um lance muito caricato, que vale a pena também revermos como sucede. Acaba por ser o golo atribuído a Filipe Soares. Muita sorte no ressalto, com a bola depois a fazer um chapéu ao guarda-redes do Boa Vista. Já para lá dos 90, a ocasião clamorosa para a equipa da casa empatar, graças a um penalti a castigar mão de Sori Mané na grande área. Só que Carraça acertou no poste e Yusufa atirou contra Mateus Passinato na recarga. Na jogada seguinte, e esta era uma grande oportunidade para o Boa Vista, na jornada seguinte esta falta originou uma confusão e Fabiano deixou o Boa Vista reduzido a 10 jogadores. No entanto, o resultado estava feito, o Moreirense sai do Bessa com os 3 pontos.
E com as imagens principais do Boa Vista Moreirense terminamos esta Bola de Sábado. Foi um prazer ter estado na sua companhia. Fique bem e fique sempre com a Bola TV. Obrigado.